Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. E agora nós estamos lendo o livro de Jó. Se você quiser acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever se não for inscrito. Também clica ali no sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Se você gostou, deixa um like, compartilha. E vamos agora para o conteúdo de hoje. E neste vídeo, aqui nós leremos Jó, capítulo 1, a história de Jó na terra e no céu. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem, um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Versículo 4. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Versículo 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Versículo 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Deus, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Veja aqui o que diz no comentário da Bíblia King James atualizada. Os seres angelicais, entre parênteses, filhos de Deus, formam uma espécie de concílio celestial permanentemente na presença do Senhor. Iov é o nome hebraico de Jó, que significa pesaroso, um homem íntegro, entre parênteses, completo, justo e honrado, o que não quer dizer que fosse impecável, porquanto ele próprio sabe reconhecer seus pecados, ainda que defenda sua integridade moral. Capítulo 6, versículo 24, capítulo 7, versículo 1. Jó amava reverentemente a Deus. O termo hebraico Satã significa acusador, adversário. Números 22, 22, 32, Apocalipse 12, 10. Em Jó, a palavra Satã recebe o artigo definido, entre aspas, o adversário. No texto hebraico de 1 Crônicas 21:1, tal artigo não é mais usado, pois na ocasião esse termo já era empregado como nome próprio. É importante notar que é Deus, o Senhor Deus, e não Satanás, que inicia o diálogo que leva à aprovação de Jó.
O acusador é arrogante, porquanto tem a petulância de acusar o homem a quem Deus elogia, entre parênteses, perdoa, questionando sua lealdade e afirmando que o amor e devoção de Jó são interesseiros, dependendo das bênçãos que Deus dá àquele homem. A acusação que se torna o âmago do ataque feito no livro de Jó contra o próprio Deus e contra seu servo fiel. O adversário recebe permissão para testar o homem. Versículo 12. Contudo, é mantido dentro de certos limites. É importante notar que Satanás, em todo o mal que pratica entre a humanidade, versículos 15 e 17, ou em meio à natureza, versículos 16 ao 19, do Éden ao Apocalipse, o diabo está absolutamente sujeito ao poder e soberania de Deus. 1 Coríntios 5:5, 2 Coríntios 12:7, Hebreus 2:14. Continuando, versículo 7. Então Iavé questionou a Satanás: De onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: De perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Versículo 8. Indagou-lhe então Deus: Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus, e se desvia do mal. Veja só, as perguntas do Senhor sugerem que Satanás não tinha sido convidado para a reunião. Porém, não indicam que Deus não sabia das atividades de Satanás. A onisciência de Deus é afirmada em toda a Escritura. Quando Deus faz perguntas, trata-se de um ato de boa vontade que lhe permite dialogar com os homens e se relacionar com eles. Satanás questionou os motivos de Jó temer a Deus. Ele sugeriu que a devoção de Jó a Deus dependia das circunstâncias de sua vida. Porque, veja só, versículo 9. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Deus, questionando: Será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Versículo 10. Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Versículo 11. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Versículo 12. Então Deus declarou ao acusador: Concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Deus. Veja só, a limitação que Deus impôs ao teste de Satanás demonstrou que o Senhor desejava que Jó fosse um troféu de sua graça, mesmo em face a seu sofrimento. O início das provações sobre Jó. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete,
comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Versículo 16. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: Fogo de Deus caiu do céu, e incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Veja só, comentarista da King James Fiel. Os sabeus aqui citados eram nômades do norte da Arábia e não o reino próspero do sul da Arábia, posterior, cuja lendária rainha de Sabá visitou o rei Salomão e cujo povo Isaías profetizou que se submeteria a Israel. Submeteria a Israel. Isaías 45:14. O fogo de Deus geralmente é uma arma do Senhor. Segundo Reis 1, 10 ao 14. Continuando, versículo 17. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Versículo 18. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Versículo 20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Versículo 21. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Deus deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. E, em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Nós veremos e entenderemos que o único problema, defeito, pecado de Jó é que ele tinha medo, ele vivia com medo. Ele mesmo vai dizer que o que ele mais temia sobreveio para ele. É no capítulo 3, ele vai dizer: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Então, o Jó era um homem bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus, ele evitava praticar o mal. Ele era um homem mais próspero
do Oriente, mas ele vivia com medo. Medo é falta de fé. O medo nos condena. Não devemos andar com medo, mas sim andar com fé em Cristo Jesus. Observemos aqui, rasgar as vestes, Gênesis 37, 34, 2 Crônicas 34, 19, e rapar a cabeça, eram atos que simbolizavam angústia. O fato de Jó ter caído em terra para adorar a Deus é um reflexo do método tradicional de se mostrar reverência. Jó reconheceu que, no fim das contas, é o Senhor quem determina todas as coisas. Portanto, ele se submeteu à vontade soberana de Deus. Veja só, e em vez de Jó amaldiçoar a Deus como Satanás havia predito, Jó louvou seu nome e não culpou a Deus. Jó louvou o nome de Deus e não culpou a Deus.